Olá, paz e bem, estamos aqui no Fé e Razão para falar do vídeo ao qual o Conde fala do Caio Fábio, né? Primeiramente, Conde, eu quero falar um negócio para você. Olha, agora o negócio complicou, porque você está gravando num lugar que tem um armário do lado, né? Eu não sei se vocês sabem, mas teve um cidadão, né, que ele dizia que eu, o Conde e o Cris Macabeus, né, talvez porque ele é C de Conde, C de Cris Macabeus e C de Cláudio Campos. Aliás, Cláudio Campos tem dois seis, né? Ele dizia que nós três éramos a mesma pessoa, mas ele não acreditava em Santíssima Trindade. Pois é, né? É difícil essa vida de blogueiro, né? De vlogueiro, é coisa de louco, né? Então, Conde, agora, olha, vão desmascarar a gente porque vão dizer realmente que a gente é a mesma pessoa. O que eu posso dizer, cara? Você tem, de um lado, tá? Uma pessoa completamente ignorante, falando um monte de baboseira protestante, que vem lá do Cofunga, né? Veja que esses caras, olha, eles mesmo que não façam os Cofunga, eles seguem a norma Cofunga. E do outro lado você tem o Conde, dando uma aula para esses candangos de como é que as coisas funcionam. Olha a diferença. Então, eu fico assim, né? O que acontece? Tá? O protestantismo, cara, ele é a negação de uma igreja anterior. Ele não tem substância. Né? Então, ó, o que você vai ter nesses caras? A igreja católica é a prostituta do Apocalipse, erro de português, o cara exaltando Lutero. Olha, Lutero sabia latim e grego, como se na Idade Média isso fosse uma coisa extraordinária para seres que têm cultura. Todo mundo que foi disputar com Lutero, né, deu um pau em Lutero. É que eu dei um pau em Lutero teológico. A teologia protestante ela é extremamente materialista, capitalista, socialista, comunista, nazista. Porque todas elas bebem dessa fonte protestante. Não existiria capitalismo sem protestantismo, assim como não teria nazismo nem comunismo. Porque quando o protestantismo ele faz esse culto a Mamon, que o culto protestante é um culto a Mamon, um culto ao dinheiro, onde quanto mais você tem dinheiro, mais abençoado você fica, e eles não podem admitir que Maria é cheia de graça e ser pobre. Não pode admitir que Jesus era pobre. Tem pastor hoje em dia que diz que Jesus tinha casa de praia. Né? Então eles associavam a riqueza à graça. A graça divina estava o quão rico você é. E Jesus veio para quebrar esse paradigma. Eu sempre falo, o protestantismo, gente, não tem nada de evangélico. Ele nasceu do ventre, insaciável por grana para resolver um problema psicológico. Ele não veio para resolver um problema teológico. O que o protestante ele faz? Ele se coloca no lugar de Deus como juiz. Ele pratica a própria idolatria. É paganismo puro. Né? Ao ponto que Deus é autor, criador de todo o mal. Você começa a perceber que o cristianismo, né, tem uma diferença teológica do catolicismo para o protestantismo. Cara, é só você ir nas redes sociais e ver esses protestantes o que falam. Né? Tem um cara aqui que já é o Cofunga Master, né? Vai ter um vídeo sobre o Cofunga Master futuramente, se Deus quiser, que o cara fala tanta besteira teológica, tanto erro de português, ao ponto do cara dizer que
Cara, e tem protestante que fala que a Igreja Católica adulterou o português. Olha que, né, uma vez a gente teve aqui um cara que eu falei, olha, cara, esta pedra, tu e esta, não pode se referir à mesma pessoa, isso é português básico. E o cara chega, aí não, vocês adulteraram o português. Já teve aqui nesse canal falando sobre isso. Então, como é que eu comecei a perceber, né, dentro da Bíblia, que o protestantismo não tinha nada a ver com o cristianismo, que eles chamam de primitivo? Uma, que eles falam que Maria não fez milagre nenhum. Outros dizem que Maria não ensinou nada da Bíblia. Ora, João já começa dizendo que Maria é a primeira pessoa a fazer milagre invocando o nome de Jesus. A outra é que oração repetida não resolve nada. Se não resolve oração repetida, nada. O evangelho de hoje do cego Bartimeu é uma mentira. Porque o que ele faz? É uma oração repetida. O cego Bartimeu não chegou a Jesus lendo a Bíblia. Ele não chegou a Jesus lendo a Bíblia, porque ele era cego. Como é que ele chegou com Jesus? Rezando o tercinho dele. Para mim, ali é a primeira manifestação do terço. A formação do terço veio de um cego chamado Bartimeu, que sabia que era cego, que largou a capa dele, o conforto dele, para que Jesus abrisse os olhos dele, tá? E seguisse Jesus. No Antigo Testamento, se não me engano, me corrijam se eu estiver errado, eu acho que a única pessoa curada de cegueira no Antigo Testamento foi Tobias. Eu não me lembro assim de pronto. Outra pessoa que foi curada de cegueira, né? Mas no Novo Testamento tem diversas que Jesus cura, né? Eu acho engraçado é que tanto João quanto Marcos, né, falam coragem. Não, coragem não. Ele te chama. Coragem, ele te chama. Né? João bota isso na boca lá de Maria, quando tá Maria e Marta lá, né? E o Senhor te chama. E aqui os apóstolos falam: o Senhor te chama. Né? Então, quando eu leio essa passagem, eu falei: qual que é? Aqui está o princípio do terço. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Para Bartimeu não haveria outro filho de Davi, não haveria outro Messias. Ele não sabia que aquela era a última vez que Jesus passou por ali, como a gente às vezes não sabe se é a última vez que Jesus passa na nossa vida. Eu nunca li a Bíblia para saber de doutrina, não. Doutrina isso é coisa para a igreja. A gente lê a Bíblia para quê? Para encontrar Jesus. Doutrina é para a igreja. Ou é da igreja ou dos charlatões. Não tem outra finalidade. Então, eu pego essa passagem, né? E hoje a gente teve a leitura de Hebreus que todo sacerdote é escolhido por Deus para interceder em favor dos homens, todo. O protestantismo não tem sacerdócio, eles não podem interceder por ninguém. Né? No sentido de sacerdócio. E aí eles criticam o sacerdócio católico. São aqueles que largam tudo para seguir melhor a Deus. Lá não tem castidade, lá não tem abrir mão. Porque lá, quanto mais você tem, quanto mais capitalista você é, melhor. É por isso que a igreja condena o capitalismo, é por isso que a igreja condena o comunismo, o socialismo, o fascismo. Essas doutrinas que colocam os bens materiais acima da verdade. Eu estava outro dia aqui falando que eu parei com o curso, não parei de dar a aula, mas eu parei para estudar mais a fundo sobre o comunismo.
para seguir melhor as evidências e trazer algo mais ao nível, porque eu estava vendo que as pessoas estão tão envolvidas entre capitalismo e comunismo, não sabem como uma coisa nem outra, que eu tive que falar, não, gente, eu tenho que ir lá de trás, lá da revolta protestante, do rebuliço protestante, para explicando a Revolução Francesa, para explicando todas as revoluções que vêm, e todas elas têm um ponto. Elas querem fraternidade, elas querem igualdade, mas não querem ter Jesus. Só que é aquela coisa. É mais fácil enganar uma pessoa do que convencer que essa pessoa foi enganada. Virou um mantra aqui. Olha, o socialismo, o comunismo não deu certo. Eu falei, olha, primeiro que a economia comunista é impossível. Foi provado aqui nesse canal. Mas o socialismo fracassou, o capitalismo também. O capitalismo é um fracasso em si mesmo. Porque ele depende que haja os miseráveis, os excluídos. Ele depende que você bote a sua fé no dinheiro e não em Jesus Cristo. Tanto é que neste canal, quando eu falei para a gente largar essas idolatrias de política de homens e abraçar a fé em Jesus Cristo, a doutrina da igreja, teve uns que me acusaram de comunista e outros de capitalista. Porque eles não querem largar a sua capa, eles não querem seguir Jesus pelo caminho, eles querem seguir homens. Eu me lembro. Agora dizem que tem um sínodo. Sabe o que eu li desse novo sínodo até agora? Nada. Mas claro, você não se interessa pela igreja? Sim. Amo a igreja. Mas o que acontece? Quando vem o sínodo, vem os diarreia precoce do sínodo. Foi a mesma coisa no sínodo da Amazônia. Todo mundo escandalizado, todo mundo nervoso, todo mundo isso. E eu calmo no meu canal, tá em vários vídeos. Gente, a igreja não é minha, não é sua, a igreja não é nem do Papa, a igreja é de Cristo, ela é guiada pelo Espírito Santo. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, não vamos cair na idolatria de Lutero do próprio ego. De achar que a igreja pertence a homens. Aí pipipi, papapó, vem o sino da Amazônia e ainda tem gente hoje, católico, falando de Pachamama pra mim. O cara começa a falar de Pachamama, meu, nem dou bola mais, não dou bola. Você não tem mais que dar bola pra esse cara. Cadê a Pachamama? Mas é porque é mais fácil você enganar os outros do que convencer os outros que ele foi enganado. Eu me lembro que eu tinha um conhecido meu, quando eu estudava, que ele estava passando o esquema de pirâmide. Aí eu cheguei para um amigo meu, olha, isso não dá certo. Esse amigo entrou nesse esquema, quis entrar lá, entrou. E eu virei e falei, rapaz, você entrou numa furada por causa disso, disso, disso. Expliquei pro cara. E o cara não acreditou. E pior que quando ele se viu que estava na roubada, aí ele foi na delegacia e tomou um sacode, foi preso, não sabe por quê. E eu falei pra ele, se acontecer isso, você vai ser preso, porque isso é um esquema fraudulento que você está se envolvendo. E foi o que aconteceu. Mas é aquela coisa, no Brasil, desculpa, ninguém segue evidência. Não. Tá, não vou dizer ninguém, até generalizar, mas a grande maioria das pessoas não segue evidências. Segue o próprio fígado. Olha, eu nunca fiz um vídeo histórico que eu não tivesse pesquisado em mais de 3 fontes. Aquele vídeo que eu fiz sobre bruxa e bruxaria é um vídeo pequenininho, um vídeo bobinho. Mas eu pesquisei em mais de 5 fontes diferentes para fazer um videozinho bobinho daquele. A mesma coisa se deu quando eu fiz o vídeo sobre a história da igreja.
Porque eu sei que a mentira tem perna curta. Mas ela já deu a volta ao mundo, tá? Quando a verdade ainda está calçando o sapatinho dela. Teve vídeo que eu cheguei, olha aqui, isso aqui foram coisas que aconteceram recente. E teve católico que veio dizer aqui, não, o que aconteceu aqui não tem dado. Como não tem dado, você tem matéria de jornal, você tem pesquisa sobre isso. Mas é por quê? Porque ele já foi enganado. Para tu convencer o cara que ele... Né? É uma coisa do protestantismo. O cara não raciocina, gente. Tem um cara que ele botou que Constantino fundou a Igreja Católica em 380. Eu falei, cara, Constantino já estava morto muito tempo antes disso. Botei pro cara lá e o cara não se convenceu. E para piorar, o cara disse que a Igreja Católica estava matando cristãos há 2000 anos. Quer dizer, a Igreja Católica para ele foi fundada em 380, tá? E 380 anos antes ela estava matando cristão. Ou que em 1500, tá? A Igreja Católica já estava matando gente, roubando e matando mundialmente. Quando o Brasil tinha acabado de ser descoberto. Ou aqueles que dizem que a Igreja Católica usava vela no ano 300 e ele não sabe o que é castiçal dentro da missa. Candelabro. Como é que você fala com uma pessoa dessa? São pessoas que querem ficar na cegueira. Não querem rezar o terço como se deve. Não querem a missa como se deve. Vão à missa para bater ponto. Vão rezar o terço para bater ponto. Ah, vamos juntar 5 pessoas aqui e rezar o terço. Eu não sou contra você juntar para rezar o terço. Não sou contra você rezar para oração. Mas eu sou contra você fazer um terço sem reflexão. Sem entrar dentro da palavra do que você está rezando. Daquele mistério. Degustar essas coisas. E aí, meu irmão, você vira um protestante. Você desconhece a doutrina católica. Você imputa a doutrina católica que ela é comunista, que ela é socialista, que ela é capitalista, e a doutrina católica não é nada disso. Você tem medo de mergulhar na fé. Eu não. Ainda mais se tratando de política. Então você misturou política com religião, sim, porque essas coisas, né? São os 2 vídeos do Conde que eu vi. E para mim isso está tudo interligado. Né? Se perdeu o sentido patriota dentro do catolicismo. O que o catolicismo acredita que é o bem comum? Não foi Karl Marx que disse, vende tuas coisas e vende tudo que você tem e dá aos pobres. Foi Jesus Cristo. Mas os marxistas pegam isso como deles. A gente não pode deixar. Tudo que é de bom no Ocidente, tudo que é de bom no Ocidente, tem um ponto de origem, se chama Igreja Católica. Esquecer disso é negar a própria fé. É se entregar aos braços dos homens. E os homens traem, os homens largam. Os homens esquecem o benefício que a gente faz a eles. Mas Deus não esquece, Deus é fiel. Não vamos entrar no protestantismo, que renegou a esposa de Cristo, disse que ela era adúltera, que ela era uma prostituta, ofendendo o próprio Cristo, ofendendo o sacrifício de Cristo que morreu pela sua igreja, para purificá-la. E foram atrás de doutrinas humanas, ou doutrinas judaicas, do Concílio de Jâmina,
ao qual Paulo alerta, eles têm o véu sobre os olhos quando lê o Antigo Testamento. E esse véu, essa cegueira que está no protestantismo, essa cegueira que Lutero foi atrás, esse débil mental, esse psicopata que é o Calvino, esse demente, esse sociopata que era Henrique VIII, é a mentirosa compulsiva da Ellen White e tantos outros degenerados que saíram fundando as suas seitas. Porque no catolicismo, Pedro negou Jesus 3 vezes, mas depois ele virou santo. E eu tenho pena do protestantismo porque ele não tem santo nenhum. Não tem santo nenhum. Eles estão perdidos no escuro, são uma velhinha. A única santa que pode, graças a Deus, salvar os protestantes é a santa ignorância. Então, meu irmão e minha irmã, o que você conclui? Você tem o Conde, você pega o que o Conde fala, pega o que o Cris Macabeus fala, pega o Cris Macabeus, uma aula, um vídeo do Cris Macabeus falando sobre Apocalipse, dá de 10-0 em qualquer protestante que está aí. Pega o Robson, pega o Daniel Silveira, pega o Maurição, do Observatório Católico, pega o que esses caras falam. Compara com o que esses malucos aí, esses doidos aí falam, que é fora da igreja. Não tem nada a ver, cara. Olha, eu falo, protestantismo para mim é outra religião, é um outro Deus, porque cada um deles é um Cristo diferente. É o orgulho, é a soberba. Mas é aquela coisa que eu sempre falo, cuidado. Saiba separar protestantismo de protestante. O protestante, muitas das vezes, é esse pobre coitado enganado, que não se convence que foi enganado. Porque é um serviço medonho de desinformação do que é a doutrina católica. Tanto é que tem católico que não conhece a doutrina católica. E aí, como é que fica? Não fica. Não é? Então, meu irmão e minha irmã, é isso aí. Se você gostou, dê like ou então seu dislike. Peço humildemente que faça um serviço de evangelização. Se você não tem canal para isso, não, então, pegue aqui e divulgue no Facebook. Se você não tem tempo de divulgar no Facebook, dê um like, já ajuda o canal. E tem o meu Apoia-se, que com R$5 você ajuda uma família que precisa e leva um livro do tio Cláudio. E na Amazon também está o meu mais novo livro, Como Conviver com Aquela Sua Amiga Maluca, Autoritária, Insegura e Sem Noção. Quem que não tem um amigo assim? Né? E como é que a gente convive? Com muito bom humor, fé, paz, né? E o que a gente tem que ter hoje em dia é isso, muita fé. Muita fé, porque os tempos podem ser sombrios. Se a gente não souber largar nossa capa, né? Chamar Jesus, ficar rezando repetidamente, né? Jesus, filho de Davi, tem a pena de mim. Jesus, filho de Davi, tem a pena de mim. Né? E pedir a Jesus o que nós precisamos. Não precisa fazer uma Bíblia, né? uma biblioteca inteira, né? Para dizer para Jesus o que a gente precisa. Vamos como o cego Bartimeu, que eu veja, Senhor, que eu veja. Que eu veja, que você veja. Porque só se voltando para Jesus é que a verdade nos libertará. Enquanto a gente estiver seguindo homens, nós não vamos ser libertos, nós não vamos chegar na verdade. E eu peço a você, assim como sempre peço a você, que se dedica a estudar história, vá pela evidência, não pela emoção. Siga a evidência. Tá bom? Então, meu irmão e minha irmã, paz e bem para todo mundo. E até a próxima. Amém.